Olá, alunos do sexto ano! Sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Nossos estudos continuam sendo sobre as paisagens, mas nessa aula vocês vão aprender que as paisagens elas podem ser divididas em diferentes planos. Quem está com o livro didático pode acompanhar essa explicação a partir da página 14. Então, vocês verão que para compreender melhor as paisagens, nós podemos decompor em planos sucessivos. Então, quando a gente pega a fotografia, quando a gente pega a imagem de uma paisagem, é possível que a gente identifique seus planos. Esses planos, eles são formados pelas unidades de paisagens mais significativas. Vamos a um exemplo para ficar mais claro. Ainda ali na página 14, vocês verão essa imagem. A partir dessa imagem, nós podemos decompor 3 planos, como vocês podem ver aí, indicados com o número 1, número 2 e o número 3. No plano 1, o que nós vemos são pessoas observando. Aqui no meu primeiro plano da paisagem, eu vejo pessoas observando justamente a cidade. No plano 2, o que a gente tem é a cidade. São os edifícios, são as casas, são as ruas, são as avenidas, é tudo aquilo que compõe a cidade. E no plano 3, nós temos 2 elementos naturais. Nós temos aqui no plano 3 o céu e o oceano. Ou seja, qualquer paisagem, a partir de uma fotografia, eu consigo decompor os seus planos. Isso é muito importante. Agora, um outro assunto que nós vamos estudar hoje, também muito relevante, é sobre as transformações da paisagem. Essa explicação vocês encontram na página 15 do livro. E estejam bem atentos, porque uma paisagem, ela se transforma, ela pode se transformar infinitas vezes. As paisagens, elas são dinâmicas. E como que elas são transformadas? Ora pela ação da natureza, ora pela ação do ser humano. No caso, quando a ação ela é da natureza, ela pode ser lenta ou ela pode ser rápida. Ela é lenta quando, por exemplo, a gente vê a ação da água e do vento desgastando uma rocha. Vejam essa imagem que eu coloquei para vocês. Para essa rocha ficar no formato de uma taça, inclusive essa aqui, essa paisagem, ela é conhecida como a taça. Porque aqui foi uma rocha que ao longo de milhões e milhões de anos foi sofrendo a ação de elementos exógenos, de elementos externos, de elementos como mudança de temperatura, chuva, vento, e tudo isso foi desgastando lentamente essa rocha ao longo de milhões de anos até essa rocha assumir esse formato. Esse é um exemplo de ação da natureza que é lento, mas a ação da natureza também pode ser muito rápida. Quando a gente tem uma erupção vulcânica, por exemplo, a gente pode ver em questão de minutos uma transformação muito brusca na paisagem. O mesmo quando acontece um tsunami ou quando nós temos um terremoto, por exemplo. Já o ser humano, ele transforma, ele recria a paisagem o tempo todo. O homem, ele pode, por exemplo, criar um campo de cultivo, abrir ou asfaltar uma rua, construir casas, mas ele também pode destruir casas antigas. E o mais interessante é que nas paisagens ficam registrados a história e o modo de vida das sociedades que vivem ou viveram em determinados locais. Então vejam que interessante, uma paisagem, ela consegue colocar em um mesmo espaço elementos do nosso passado e do nosso presente. Por exemplo, vejam aqui essa imagem que está inclusive na página 15 do livro de vocês. É da Avenida Ana Costa, que é uma avenida
na cidade de Santos, litoral de São Paulo. A primeira imagem, vocês veem, é de 1940 e essa segunda imagem é do ano de 2015. Vocês vão perceber o quanto essa paisagem ela se transformou nesses diferentes tempo histórico. A vegetação já não é mais a mesma, a estrutura das casas não é mais a mesma, os prédios também se modificaram. E o mais interessante é que nessas modificações, algumas coisas se preservam e outras se perdem. E essa transformação da paisagem ao longo do tempo, que é realizada pela ação dos seres humanos, ela é perceptível em diferentes lugares. No primeiro exemplo, é o que está na página 15, corresponde à cidade de Santos. Mas no segundo exemplo, a gente já está falando da Avenida Paulista em São Paulo, cidade de São Paulo. Então percebam o quanto modificou. Na parte superior aqui, a gente tem a Avenida Paulista em 1902 e na parte inferior aqui da tela a gente tem a Avenida Paulista em 2020. Então percebam que os prédios estão cada vez mais altos, que a constância de prédios é muito superior à de casas. Na época era muito mais comum casas, sobrados, e agora a gente vê prédios cada vez mais altos, que a gente vê que cada vez a demanda é maior por moradias, por estabelecimentos comerciais, nessa que é uma cidade muito importante para o Brasil. E como eu disse, essa transformação da paisagem, ela acontece em todos os lugares. Vejam nesse exemplo, essa é uma imagem da Rua Brasil, que é uma rua principal na cidade de Catanduva, é uma rua principal no centro de Catanduva. Essa é uma imagem de 1953 e essa outra imagem é uma imagem atual. Então percebam o quê? Que a gente vê numa mesma paisagem, vamos focar na paisagem atual da Rua Brasil. A gente vê no mesmo espaço, na mesma paisagem, prédios antigos e prédios novos. Então a paisagem é aquilo que nos apresenta o passado e o presente num mesmo lugar, numa mesma convivência, se relacionando e fazendo parte do nosso cotidiano. Então a paisagem ela revela para nós as características do passado e do presente. A nossa aula fica por aqui, esse vídeo fica por aqui e logo mais eu vou explicar para vocês no próximo vídeo as atividades.